Oi, meus amores, que saudade de vocês. Mais uma vez, hoje, terça-feira, 6 de outubro. Hoje vamos de história, tá certo? Vamos dar uma revisada na nossa origem, na nossa história do Brasil, tá bom? Lá no ano de 1500, chegaram aqui os portugueses, aqui no Brasil, e desembarcou na Bahia, na cidade de Porto Seguro. Aqui os portugueses, Pedro Álvares Cabral, Perovar de Caminha e outros portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, encontraram os índios. Os índios, eles já moraram aqui, já moravam aqui. E quando Pedro Álvares Cabral, juntamente com a comitiva, com os portugueses, encontraram aqui um povo estranho, um povo diferente. Andavam nus ou seminus e falavam uma língua estranha, onde eles não conseguiam entender o que falavam. Aí, Pedro Álvares Cabral, com outros portugueses, tentaram fazer um laço de amizade com esses indígenas. E os indígenas ficaram encantados com as roupas portuguesas, com os acessórios das portuguesas, né? E aí eles queriam aquele objeto. E então Cabral fez então uma troca, e essa troca era chamada de escambo. Então eles gostavam de um certo objeto e era trocado por outro dos portugueses. Mas infelizmente, com a riqueza do Brasil, a ganância dos portugueses aumentaram muito, né? Onde tivemos o pau-brasil, a cana-de-açúcar, as pedras preciosas, o café. E para essa riqueza aumentar, foi preciso contratar uma outra mão de obra, como eu falei na outra aula. Foi preciso contratar uma mão de obra onde pudesse trabalhar em cima dessas riquezas, que foi a mão de obra escrava, a mão de obra negra, onde os portugueses começaram a pegar os negros na África e trouxeram para cá, para o Brasil. E eles trabalhavam duro, trabalhavam muito. E quando não obedecia esses brancos, que eram os seus senhores, apanhavam e eram muito maltratados. Com tudo isso, os brasileiros, o tempo foi passando e os brasileiros começaram a se revoltar contra os portugueses. E aí eles então começaram a formar, a fazer as guerras, as revoltas. No período colonial, nós tivemos a Guerra dos Mascates, a Revolta de Beckman, tivemos a Guerra dos Emboabas, Felipe dos Santos, a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira, dessas onde Tiradentes foi enforcado e esquartejado. Mas os brasileiros, eles só queriam ficar livres de Portugal. E por isso tudo aí, muitos desses brasileiros sofreram na mão dos portugueses. O tempo foi passando e foi criando várias outras revoltas. Tivemos a cabanagem, a farroupilha, a sabinada e outra revolta também. Mas nisso tudo aí, infelizmente, os brasileiros sofreram muito, demais. Mas então, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I achou melhor se separar definitivamente do Brasil, onde ele decretou a proclamação da independência. A independência do Brasil foi tida assim como uma forma de Dom Pedro I afastar, se separar definitivamente, separar Brasil de Portugal. Pronto. De 1822, o Brasil já estava independente de Portugal? Não, ainda não. Somente em 1889, em 15 de novembro, com a proclamação da República, foi que o Brasil ficou realmente livre, onde hoje, até hoje, nós temos um país de república. Por Marechal Deodoro da Fonseca, temos hoje um país democrático.
Mas não pense que foi fácil para os brasileiros, para nós brasileiros, chegarmos até onde a gente chegou, onde a gente pode ter a livre e espontânea, a nossa parte de escolher os nossos candidatos, os nossos políticos, o nosso presidente, o nosso governador, o nosso prefeito. Hoje a gente já pode escolher. Antigamente não podia. Era o chamado voto de cabresto, onde o fazendeiro escolhia quem ia governar o Brasil. Lembra quando eu falei da República do Café com Leite? Onde uma parte era de São Paulo, outra parte de Minas Gerais. E esses políticos, eles eram tão ditatoriais e eles mandavam no povo brasileiro. Agora pense, brasileiro maltratando o outro povo brasileiro. Mas aí, graças a Deus, o tempo foi passando. Tivemos então o governo de Getúlio Vargas, onde ele, como campanha, disse: o petróleo é nosso, ninguém vai tomar o nosso petróleo. E aí foi criada então a Petrobras, uma empresa petroquímica, petrolífera aqui na Bahia, no Brasil. Mas aí depois veio então a ditadura militar. Essa foi uma das situações em que o Brasil ficou, infelizmente, o povo brasileiro, mais uma vez, sendo maltratado. E essa ditadura militar, onde o autoritarismo dos militares era que queria fazer do Brasil, tipo assim, a casa deles. Eles mandavam e nós, brasileiros, não podíamos fazer nada. E tinha censura e ninguém poderia falar nada. Estava errado? Estava errado. Não, tá certo. Estava errado? Hoje eu posso dizer isso está errado. Antigamente eu não podia falar. Porque a ditadura militar era o autoritarismo dos militares. Mas aí o tempo, mais uma vez, foi passando. Veja que eu estou só resumindo um pouco da nossa história do Brasil, de tudo o que aconteceu. Veio então em 1985, ó que maravilha, Tancredo Neves, mas infelizmente ele não chegou a governar, ele faleceu. Entrou então José Sarney, o vice, que era o vice-presidente, passou a ser presidente. Aí, José Sarney também, ele não teve um apoio desses outros brasileiros, por causa da oposição. E o tempo foi passando, então tivemos outros presidentes, Fernando Collor, Collor de Mello, Itamar Franco, todos eles tentaram melhorar o Brasil. Dentre esses presidentes, teve um que infelizmente se envolveu em corrupção, em roubalheira, que foi Fernando Collor de Mello. Ele estava sendo presidente e os brasileiros pintaram o rosto de verde e amarelo, foi chamado os caras pintadas. Então eles fizeram um movimento para tirar Collor de Mello do poder. Esse movimento foi chamado de impeachment. Então os brasileiros, insatisfeitos com o governo de Collor, tirou ele do poder. Hoje nós temos o nosso presidente Jair Bolsonaro, onde nós tivemos antes dele Dilma Rousseff, que foi a primeira mulher presidente no Brasil. Observe que eu estou falando desde o início de 1500 até o dia de hoje. Por quantas mudanças, quantas transformações o Brasil já passou. O Brasil já teve 3 capitais. A primeira capital foi Salvador. A segunda capital foi o Rio de Janeiro. E a terceira capital, até hoje, Brasília. E essas transformações fizeram com que o povo brasileiro acordasse. E nós podemos reivindicar os nossos direitos. Getúlio Vargas criou, então, a carteira assinada, a licença maternidade, as férias, o abono salarial.
E com tudo isso ele ainda criou o seguro-desemprego. Mas infelizmente a inflação e a hiperinflação não deixam os brasileiros terem uma vida boa pelo salário que recebe. Tá tudo muito caro. E nós estamos vivendo uma situação de pandemia onde a comida está cara, tá tudo muito caro. Mas nós vamos lutar nós estamos lutando e vamos vencer, tá bom? A nossa aula de hoje é só uma revisão, tá? Para a gente entender a nossa história. Falei na aula passada da nossa formação do povo brasileiro. O nosso povo, ele é formado de 3 raças, que é a raça negra, a raça branca e a raça indígena, onde também tivemos a raça amarela. Todo esse povo se misturou. A branca casou com o negro casou com uma índia, o índio casou com uma francesa, um francês casou com uma chinesa. E esse povo, essa mistura foi chamada de miscigenação. Essa miscigenação, essa mistura de povos, onde eu falei nesse instante. Então, onde nós somos brasileiros e temos também herança de outras raças. Eu posso dizer que eu não sou totalmente negra, porque na minha família tem outras raças. Na sua também pode ter, né? Um francês, um alemão, um inglês. Então, essa raça, onde se misturou, onde fez a miscigenação, tá certo? Hoje a gente vai ficar por aqui, tá bom? A gente volta na próxima aula, mais uma vez, lembrando da atividade avaliativa que ainda não levou, já tá em tempo de levar, tá certo? E também quem ainda não pegou a atividade avaliativa na escola tem que pegar, tá certo, pessoal? Porque eu vou corrigir, vou lançar no boletim a sua nota, tá bom? Um beijo no coração, fica com Deus, muita saudade de vocês. Tudo isso vai passar, a gente vai se abraçar de verdade, tá bom? Beijo, 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 porque a Pro te ama.